Mas o Padre Léo hoje, ele falou alguma coisa sobre isso, né? Sobre como aquilo que a gente faz todos os dias é importante. Porque alguém está vendo. E aí você ou será um reforço positivo para alguém ou uma pedra de tropeço. Ah, porque eu sei que o cara foi pra academia mesmo sem ter vontade. Ah, Né? mas você foi sem vontade, né? É. Tipo, pra diminuir, né? Falou, não, mas ele foi mesmo sem vontade. Então eu também, pô, se ele que é marombeiro vai, que dirá de mim, tenho que ir. Sim. Né? Porque senão, se o cara, o cara é marombeiro sim, então também não vou. Né? E no caminho da fé é a mesma coisa. Quando a gente não acolhe a palavra e não se esforça para vivê-la, a gente também contribui para que outras pessoas se mantenham distantes. Foi alguma coisa como isso, só que de forma muito mais brilhante, que ele o disse. Né? A romaria, portanto, ela é um exercício muito interessante, porque como o Valtinho falou, a gente é burro, tem que ir várias vezes. Até porque cada romaria é uma. Então, eu percebo que para vocês dois, por exemplo, a gente falou, na segunda romaria é outro papo. Porque você já sabe que vai chegar. Sim. Então a questão já não é mais sobre chegar ou não A sua chegar. atenção começa a se voltar a outros aspectos, né? Do ponto de vista físico, para o caminho, você percebe no caminho coisas que você não tinha percebido. Do ponto de vista ainda físico, material também, você começa a prestar mais atenção às pessoas que já não precisa mais prestar tanta atenção em você, né? E do ponto de vista metafísico, você começa a sacar nas coisas que Seu estão senso fica em mais você, aguçado. seu senso fica mais aguçado. E vocês, por exemplo, tiveram a experiência de, no segundo ano, passar para o outro lado da magia, né? Sim. Que é apoiar a organização, né? Você tava falando, eu tava aqui pensando sobre isso. A segunda romaria, para dar um estereótipo bem chulo, que é a minha cara, é quando você... Eu uso muito essa analogia até nos negócios. É tipo o time que tá entrando em campo com um saldo positivo no jogo passado. Então, assim, pode perder, pode empatar. Você joga solto, né? Você não entra com peso. Sim. Entendeu? Já foi. Então é de certa forma mais leve, mais descontraído. Mas aí eu tenho duas coisas. Uma é uma percepção sobre o que a gente falou. Não sei se foi no episódio passado já, ou se ainda foi nesse, mas. Em algum momento nos o perdemos meu- na o nossa meu- romaria aqui. A minha linha de tempo é meio embaçada. Eu acho assim, a primeira romaria, com todo esse descobrimento sobre ela, sobre o que a gente estava falando sobre o sacrifício, etc e tal, eu acho que sempre... Aí eu tô falando por mim porque eu ainda não fiz a terceira. Tá. Mas eu fiz duas, então é o que eu penso. A primeira sempre vai ser a romaria da sua vida. Justamente pelo sacrifício ser maior. Quando vai ficando mais fácil, é mais transponível. O seu, eu não digo, eu tô dizendo assim, uma percepção genérica e muito filosófica, eu nem tenho essa certeza. Eu acho que quando você tem um desafio um pouco mais transponível, quando você tem uma facilidade, você vai com essa mentalidade, não, a gente já sabe que chega e tal, Sim. o seu drive de conexão é menor. Menor? Então, tá, você pode contribuir. Eu vou tirar essa dúvida aí da sua Corta cabeça. pra mim, Rafael. Calma. Então, se, Tá. certo? E aí eu tô pensando sobre mim, sobre a minha perspectiva e a minha vivência, Claro. certo? O meu, ela não diminuiu pela questão de ser menos sacrificante. Ela mudou. Tá. Porque aí você, assim, e aí a gente tem que, de repente, fazer uma formação em romaria, porque o cara tem que passar pelas etapas, certo? Porque aí, em vez de ser o cara que estava lá descobrindo a romaria, eu estava lá ajudando os outros a descobrirem. Eu ia te perguntar isso. Qual foi a romaria da vida do Arnaldo? Não sei. Talvez tenha sido que ele estava do teu lado. De repente. Acho que é uma boa pesquisa pra gente fazer.
Eu poderia te dizer que talvez a romaria da minha vida pudesse ter sido aquela. Por uma série de... Pelo contexto global da coisa. Sim, porque para você se conectar a uma coisa, às vezes é necessário desconectar de outra. Sim. Então, para mim, aquela romaria, por exemplo, foi uma romaria... Você só sobe o degrau se você tirar o pé do degrau anterior. Né? Em alguma medida, aquela romaria foi uma romaria de desconexão e conexão. Então, mas você percebe que o que eu falei, porque que eu falei sobre a minha vivência? Claro. Porque assim, eu acho que é muito particular. É Claro. a impressão que eu tive. Só que aí enquanto você estava falando, eu falei assim, não, mas não é que tipo, diminuiu, é que mudou. E aí, você pode ter tido a impressão que mudou, que diminuiu, mas não, porque a sensação é muito, como é que fala? Gratificante quando você está do outro lado. Talvez tão quanto a de quando você fez a primeira, sabe? É muito doido. As primeiras vezes, elas inauguram coisas em nós. E uma terceira, quarta, quinta, sétima romaria, ela será tão especial quanto aquilo que ela inaugurará em você. Então, por exemplo, na romaria que vocês foram juntos, né? Inaugurou-se em mim eu ter ido com alguém da minha família. Fui com a Maria Clara. Minha filha andou comigo na romaria. De repente, até na anterior, talvez a sua romaria da vida fosse outra. Mas aquela se transformou porque você foi com a Maria Clara. Mas eu acho que cada momento pode ser um momento. Eu diria para você que tem uma romaria ou outra que ela tem notas mais profundas. Pode ser. Porque eu tenho alguns lances mas é muito curioso, né? É interessante isso. Porque quando a gente pensa no construto da vida, cada acontecimento contamina toda a trajetória. Sim. Portanto, a minha romaria é o conjunto das minhas romarias com os seus highlights. Sim, então, eu acho que é muito isso. Sim. Entendeu? Agora, o aspecto... De novo, tá? Olha que interessante, voltando num tema, que eu também já não sei se é do primeiro ou do segundo episódio. A primeira romaria... ela tem aquela coisa muito do fervor mesmo, do deslumbramento, palpitação, papapá. As outras romarias, elas são um pouco mais flat. Sim. Um pouco mais serena, talvez. Como, afinal de contas, haveria de ser a vida de um cristão. Com cores mais pastéis, mas ainda assim muito vivas. Porque a perspectiva da segunda romaria, pra frente, ela tem uma coisa de um tanto menor. O que você falou tem muitas possibilidades. Porque parece que você já transpôs o maior sacrifício que seria o físico. Porque a segunda pra frente já não é mais a respeito de você. Porque não é mais físico, exatamente. Porque aí é sobre você... É você e o próximo, é sobre o quanto você consegue se doar ou não, quanto você pode fazer ou não. Porque o primeiro, o instrumento base da sua primeira romaria foi o cajado. O instrumento base da sua segunda romaria foi o rádio. É verdade, né? Eu lembro que eu saía correndo. Nossa, Você, depois eu chegava correndo. Correndo, cara. Precisa ir lá avisar o povo lá na frente. Eu saía correndo. Como assim, meu? Maluco. Não, ver essa mudança, acho que no Valtinho especificamente, porque... foi drástico demais. Não, porque é o cara do eu vou soltar. Duas pegadas demais. Sabe? Ai, eu vou soltar. Vou ficar com essa marca pra sempre. Não tá mais compensando. Eu vou chegar no céu, se Deus quiser, mas você é o cara do não vou soltar. É o cara do strip. O cara do strip chegou, todo mundo... Pode soltar agora, solta Valtinho! Solta! Se eu for pro céu, né? Olha, cara... pela misericórdia de Deus e pelos seus esforços. Eu acho que pela misericórdia de Deus. Vou torcer. Eu vou colocar você na minha lista. Isso foi, por via das dúvidas, não custa, né? Não custa errar pelo excesso.